Você já se sentiu sozinho, esquecido por Deus, em meio a uma dor, em meio a uma provação? Jó se sentiu assim também, mas a história dele prova que o final que Deus prepara é sempre melhor do que o começo. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo ao devocional de hoje. Vamos meditar em Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Muitas vezes, quando nós enfrentamos lutas e provações, a primeira pergunta que vem ao nosso coração é: até quando, Senhor? Ou por que, Senhor, isso está acontecendo? E Tiago vai nos lembrar que não somos os primeiros a enfrentar tempos difíceis, enfrentar provações. Antes de nós, muitos dos servos do Senhor também passaram por momentos de sofrimento, mas ainda assim eles permaneceram firmes e por isso eles se tornaram exemplos de fé. Os profetas falavam a verdade de Deus e muitas vezes eram rejeitados, eram perseguidos e até mesmo caluniados. Jeremias foi lançado num poço, Elias fugiu para não ser morto, Isaías foi desprezado. E o que eles tinham em comum? Eles tinham a paciência e a perseverança. Eles não se deixavam abalar pelas perseguições, pelas calúnias, pela rejeição. E Tiago estava querendo nos mostrar que, mesmo eles fazendo a obra do Senhor, eles passaram por muitas provações e nenhuma delas fez eles desistirem. E eles também sentiam medo, sentiam dor, mas mesmo assim eles continuavam confiando no Senhor. A paciência é necessária em meio ao processo, em meio à nossa vida com Deus, porque Deus não trabalha no nosso tempo e nós precisamos permanecer firmes naquilo que Deus disse, mesmo quando as circunstâncias estão falando o contrário. Tiago ele vai citar Jó como um exemplo que ele perdeu tudo, mas ainda assim ele não pecou contra o Senhor. Jó perdeu tudo e ficou apenas com os amigos para acusar ele, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. E Jó não abandonou a sua fé. Ele questionou a Deus, sim, questionou. Ele chorou, ele lamentou, mas em momento nenhum ele pecou contra o Senhor. E o segredo de Jó ter vencido não foi entender o porquê que estava acontecendo tudo aquilo, mas permanecer confiando em Deus, sendo fiel a Deus. E o final da história de Jó foi muito melhor do que o começo. Deus restaurou a sua vida, Ele deu tudo em dobro do que ele havia perdido. Ele provou que nunca havia esquecido Jó, que nunca havia desamparado ele. Tiago vai nos dizer que o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E isso significa que, por mais longa que seja a espera, por mais dura que sejam as provações, ainda assim Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. Ele não é indiferente com a nossa dor. Ele não se atrasa. Ele não se esqueceu de você. Ele age no tempo certo, com um propósito lindo em sua vida. O problema é que nós queremos soluções muito rápidas, mas Deus trabalha com processos para nos moldar, para forjar o nosso caráter, para aumentar a nossa fé. Talvez hoje você esteja vivendo uma provação, e eu quero te lembrar que Deus ele não escreve histórias de derrota para os seus filhos.
Assim como ele fez com os profetas, assim como ele fez com Jó, ele também fará na sua vida. O final da sua história será de restauração, porque ele é fiel, ele é cheio de compaixão e de misericórdia. Aquilo que ele falou, ele vai cumprir, porque os planos do Senhor não podem ser frustrados. Os nossos planos podem se frustrar, mas os do Senhor não se frustram. Eu vou orar por você neste momento. Pai, eu quero colocar essa vida que está me ouvindo, ajuda ela a esperar com paciência em Tua presença, dá força para confiar em tudo que o Senhor tem feito, mesmo sem ela ver. Mostra a ela que o Senhor não muda, que o Senhor se importa com aquilo que ela está vivendo, que o Senhor se importa com a sua dor. Renova a esperança, lembra que o final que o Senhor tem para essa vida é muito melhor do que tudo que ela já viveu até hoje, que todo esse processo no fim vai valer a pena, que ela sempre se lembre da Tua palavra sobre a vida dela, em nome de Jesus, amém. Se essa palavra falou com você, deixe um amém aqui nos comentários, curte esse vídeo e compartilhe com mais pessoas. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para você receber mais conteúdos que alimentam a sua fé. Que Deus abençoe a sua vida.